RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida recebe hoje a professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner. Olá, Carol, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Obrigado, Elcio. Prazer estar aqui. Carol, você está aqui em Paris para participar de um encontro intitulado O Processo de Judicialização da Vida Política na América Latina e vai falar do caso brasileiro. Vamos lembrar que você é uma das autoras e coordenadoras deste livro, Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula. Essa obra reúne 103 artigos de 122 juristas, professores, advogados que denunciam o julgamento em primeira instância do ex-presidente Lula, que, vamos lembrar, foi condenado a mais de 9 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Mas vamos começar, Carol, falando primeiramente do tema, né, desse encontro que vai ser realizado aqui em Paris, que é o papel do judiciário na vida política brasileira. Na sua opinião, qual tem sido esse papel? Bom, Elcio, como todo mundo sabe bem, o Brasil vive uma crise política, uma crise econômica, os poderes todos, eles estão de alguma forma envolvidos nesse processo de como solucionar os problemas do Brasil atual, desde o impeachment contestado, né, da presidenta Dilma Rousseff. Então, executivo, legislativo, grande medida completamente comprometido com o processo de corrupção. Então, espera-se, tem uma expectativa muito grande do papel do judiciário na solução dessa crise. Então, há um protagonismo muito grande, uma expectativa da população sobre um poder que tem uma legitimidade de administrar a justiça. Então, claro, primeira coisa é isso, bem ou mal, por conta de um poder executivo contestado, como vive o Brasil, né? Depois do impeachment sem a clareza de um crime de responsabilidade, um legislativo completamente comprometido com processos de investigação de corrupção, quase 50% dos parlamentares envolvidos nesse processo. O judiciário recebe uma atenção maior por isso também. O direito, os juristas ou os professores e advogados envolvidos nesses processos relacionados a pensar democraticamente o país, tendo em vista que nós vivemos realmente uma crise sem precedentes. Então, há uma migração, muitas vezes, de funções da política para o judiciário neste momento que o Brasil vive. Isso não diz respeito ao fato de que a polícia precisa de, a política, melhor dizendo, precisa de um aspecto legal para se resolver muitos dos problemas que acontecem no país, notadamente em relação à corrupção? Não é o lugar natural da política estar no judiciário. Isso acontece justamente por conta desse momento de crise que nós vivemos. Então, a interferência entre poderes está acontecendo de forma frequente agora no país, a gente está vendo. E também temos o Ministério Público. O sistema de justiça como um todo vem atuando e muitas vezes se envolvendo em questões de política nacional de grande porte, né? O que nos interessa mais, e o que me interessa mais, como uma das organizadoras desse livro, é efetivamente o papel dessa Operação Lava Jato, que é uma operação de grande importância para o país, porque se pretende resolver os problemas de corrupção, chama corrupção sistêmica, que vem de muito tempo, historicamente, no Brasil, mas que efetivamente há toda uma forma de atuação dessa Operação Lava Jato, e entre as quais, né, a concentração vamos dizer, do primeiro grau de jurisdição na figura de um juiz, de um magistrado que está na comarca, na cidade de Curitiba, e que é o famoso Sérgio Moro, né? Tornou-se famoso, apesar de ser um juiz de primeiro grau, quer dizer, suas decisões são sujeitas à revisão, obviamente, como qualquer sistema democrático de justiça. Tornou-se famoso porque ele acaba absorvendo a expectativa popular legítima de combate à corrupção sistêmica. Então, esse juiz ele guarda em si a expectativa e a esperança de milhares de pessoas de que a corrupção pode vir a ser combatida e acabada no Brasil. Então, essa preocupação é muito grande, porque alguém que tem tanto poder de expectativa, ele tem que ter muita responsabilidade na sua forma de atuar. E neste caso da sentença contra o ex-presidente Lula, isso não aconteceu, na nossa opinião. Então, nós temos 122 pessoas especializadas na área do direito, das maiores universidades, professores das maiores universidades do Brasil, advogados qualificadíssimos, né, muito renomados, que em 10 dias se dedicaram a comentar a sentença proferida agora no dia 19 de julho.
que é a primeira sentença contra o presidente Lula. Né? Agora, vocês falam, inclusive, de uma sentença anunciada, né? Na sim. opinião de vocês, quais são, então, os elementos que justificariam, então, essa sentença feita, de uma certa forma, de maneira imparcial? Na verdade, de maneira parcial. Ou de maneira parcial, melhor Exatamente. dizendo. Na verdade, ninguém tinha dúvida que a sentença seria condenatória. A forma de julgar do magistrado, desde o primeiro momento, inclusive utilizando de métodos fora do direito, fora das garantias jurídicas reconhecidas e usuais, já era notório que a sentença iria pelo caminho da condenação. Então, não, é por isso que o título brinca um pouco com essa expectativa. Sabíamos que seria condenatória. Nós não sabíamos qual seria o fundamento, 230 e poucas páginas de sentença, o que ele diria nessa sentença. Isso não era sabido, obviamente, mas sabíamos que a sentença sem dúvida seria condenatória, assim como já imaginamos que serão as próximas também contra o ex-presidente Lula. Não surpreende, portanto, a condenação e surpreende, no entanto, a justificativa do juiz, que passa boa parte da sentença, da fundamentação da sentença, justificando suas atitudes excepcionais, dizendo que para combater a corrupção é preciso, sim, sustar ou ampliar um pouco a extensão interpretativa ou de aplicação do direito, porque estamos diante de uma situação excepcional, o país vive uma situação excepcional. Então, na verdade, ele admite o uso, digamos, um pouco mais extenso do direito para aplicar a convicção na hora de julgar, sem provas, mas com convicção. Isso é muito grave, né? Muito grave por muitas razões. E aqui, saindo um pouco da figura do presidente Lula, que podemos ou não estar de acordo com sua forma de governar, e aqui saindo um pouco da preferência ou não política por esse personagem histórico do Brasil, o que fica claro é que há toda uma seletividade política nesse julgamento. Em toda a Operação Lava Jato tem se demonstrado, nas delações premiadas, que tendem a praticamente forçar aquele que aceita fazer o acordo de delação premiada a falar certas coisas que interessam aos procuradores. Isso tem sido um escândalo. O Ministério Público, a Fiscalia, né? O Ministério Público tem também demonstrado pouca transparência na sua forma, na sua conduta. Isso é desconfortável para nós da área do direito. Não nos interessa ficar mundo afora denunciando o Judiciário e o Ministério Público até quando as coisas não estão bem claras. Mas é muito constrangedor para todos nós que trabalhamos com direito justo ver as regras de garantias processuais violadas desta forma, né? Com relação a garantias processuais, no caso dessa sentença, o ex-presidente Lula vai poder recorrer, então, à segunda instância, né? Vocês acreditam, digo você e as outras pessoas especialistas que trabalham com esse assunto, acreditam que o Tribunal de Segunda Instância vai poder ter um outro julgamento, uma outra visão da defesa do presidente Lula, do ex-presidente? Eu não tenho outra expectativa. Eu tenho certeza que o tribunal, aplicando a Constituição, o Código de Processo Penal, não terá outro caminho senão reformar essa sentença. Porque não, efetivamente, ela é uma sentença que compromete muito a forma de julgar do magistrado de primeira instância, porque não tem provas, né? Sem contar a dosimetria da pena, uma série de aspectos técnicos e da verificação do tipo penal. Mas fato é que, se isso não acontecer, será um precedente assustador para o nosso país, porque já há muito flerte, já se flerta muito, já se brinca muito com exceção em outros âmbitos de relações verticais da nossa sociedade. O autoritarismo está presente em relações de poder da nossa sociedade brasileira hoje em dia. Se o judiciário também fizer isso, nós consideramos que isso pode ser um precedente muito perigoso, né? Outros magistrados podem querer fazer a mesma coisa, e nós sabemos que a seletividade penal no Brasil é a regra, ela não é a exceção. Então, se nós temos autorizado isso de modo generalizado, em uma situação em que um julgamento está sendo observado com tanta atenção por todo o país, nós achamos que isso pode ser a abertura de uma porta muito perigosa para outras relações verticais de poder na nossa sociedade. Muito obrigado, então, à professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carol Proner, pela entrevista ao RFI Convida.